dar continuidade a uma série de vídeos que falam sobre chavões ou ideias desgastadas que retardam o crescimento espiritual. Desta feita, vamos falar de foi o diabo. Qualquer coisa que acontece foi o diabo. Quem é esse diabo? Como ele é retratado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas? Nós sabemos que começa a ser falado alguma coisa sobre ele no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando fala da serpente, e nós vamos provar que ali está se falando do diabo. Paz seja convosco, vamos dar continuidade às santas conversações. Então vamos ver, vamos primeiro entender o que é a palavra diabo e Satanás. Se os irmãos todos procurarem, vão saber que se trata de um adjetivo, que é tentador. Mas a Bíblia fala de uma certa serpente, que até dragão, no Apocalipse ele aparece como dragão, né? Então, vamos lá, em Gênesis, no capítulo 3, onde aparece pela primeira vez essa parte que é a serpente. Aqui em Gênesis 3, ela aparece pela primeira vez. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ora, se ela era uma alimária, irmãos, e muitos até a confundem com uma cobra, né? Então, por que ela aparece no Gênesis como o dragão que perseguiu a mulher? Os irmãos vejam que o livro de Gênesis, principalmente nos seus primeiros capítulos, ele é uma parábola, uma alegoria. Então, a serpente, ela retrata a mente carnal caída, o tentador, o acusador, o ego humano, enfim, irmãos, uma série de coisas. Lá em Apocalipse, ele aparece em Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. No segundo versículo, ele prendeu o dragão. Olha aqui ela já aparece como dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, né, que é a mesma coisa, e amarrou-os por 1000 anos. Os irmãos entenderam, irmãos? Que não se trata simplesmente de uma cobra, mas sim de um tentador, né? Um tentador que tenta a alma humana ao erro, né? Que vivia no campo, no Éden. Então, o Éden, os irmãos têm que entender que o Éden, ele representa tudo que acontece dentro de nós, dentro do nosso ser. Entendeu? Um dia nós vamos começar, eu já falei para os irmãos que nós vamos discorrer sobre a interpretação espiritual da Bíblia desde o primeiro capítulo. Então, como hoje nós estamos falando de um chavão, né, que todo mundo fala, foi o diabo, né? E fica essa coisa, quem é o diabo? É um anjo que caiu do céu, né? Porque aqui está escrito que ele foi arrastado com a terça parte. Tudo isso tem um significado. Mas vamos continuar, irmão. Na realidade, por quem nós somos tentados? Na realidade. E depois nós vamos entender essa coisa da serpente da alimária. Vamos lá em outro capítulo da Bíblia. Tiago 3,15 diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Olha aqui, ó. Terrena, animal e diabólica. Essa é a serpente. Uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Então, quando os irmãos ouvem falar sabedoria terrena, animal e diabólica, nós estamos falando da serpente enganadora, do diabo, do tentador. Tá bom, irmãos? Indo em Tiago 1,
nós vamos ler assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, têm de grande gozo quando caídes em várias tentações. Olha aqui, Tiago está falando sobre as tentações. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Está dizendo, faz parte, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a não lance em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Falando para pedir com fé. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Os irmãos estão entendendo que a tentação faz parte, por isso que nós fomos tentados desde o Éden. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Isso daí, irmão, é outro chavão, né, que nós não colocamos aí, mas tudo é o diabo, ou então eu estou provado. Deus está me provando, o Senhor está me provando. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha aqui, irmãos. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Essa concupiscência é a serpente, é aquilo que nós temos da serpente chamada Satanás e Diabo. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu no Éden. Não erreis, meus amados irmãos, tá bom? Então, foi o que aconteceu no Éden, irmão. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gerou a morte. E é o que nós estamos experienciando até o dia de hoje. Então, irmãos, quando os irmãos, né, falam assim, nós estamos sendo tentados, o diabo não nos deixa em paz, os irmãos têm que entender assim, irmãos, porque se fala desse ente, ou desse ser, de uma forma, né, muito aleatória. Jesus, quando ele foi para ser entregue, né, para ser preso e depois morto, ele fala assim, o príncipe desse mundo se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Olha aí, irmãos, isso não tem a concupiscência. Então, o que gera, irmãos, a tentação é a concupiscência em nós. Sem concupiscência, não tem tentação. Os irmãos estão entendendo? Então, aí está o cerne da coisa. O problema não está fora de nós, está dentro de nós, está em nós. Porque se a gente começa a procurar um bode expiatório, um culpado fora de nós, nós somos enganados por esse entendimento, por esse conhecimento. E acabamos ficando, irmão, tateando como no escuro, sendo atordoados, abatidos, tentados, e não sabemos de onde veio a bala, de onde veio o tiro, de onde veio o ataque. Então, por isso que é importante saber isso. Então, Santiago, ele nos alerta que a tentação, ela não vem senão das nossas próprias concupiscências. Certo, irmãos? Lá no jardim, irmãos, isso já era uma propriedade. Já existia essa
probabilidade. O homem, ele poderia não ter comido a árvore do bem e do mal? Eu acho isso impossível, porque a mente carnal, a serpente sinuosa, ela já foi criada para isso mesmo, irmãos. Porque nós tínhamos que passar uma experiência de limitação. O espírito humano tinha que passar uma experiência de limitação como essa que nós vivemos. Todavia, irmãos, chega um momento que não há mais necessidades de permanecermos nessa consciência. Então nós vamos nos elevando, até chegar à consciência perfeita, que é a consciência de Cristo. Por isso eu tive uma concepção do homem, né? Do Filho do Homem, né? É uma fagulha de Deus que se desprende, né? Como Deus disse, ninguém subiu senão aquele que desceu e que está no céu. Então, irmãos, havia necessidade dessa queda para nós experienciarmos as limitações. Então, o homem é essa fagulha de Deus que se esquece de si mesmo e, aos poucos, vem se redescobrindo. A vinda de Cristo foi no sentido de nos revelar tal luz. E somos filhos, temos atributos, somos uma fagulha do divino, uma fagulha de Deus. Temos a eternidade, o Espírito Santo de Deus em nós. Então, essa é a grande revelação do Evangelho. E isso vence tudo, até a serpente, essa mente carnal, esse acusador, esse tentador, que foi necessário para que nós conhecêssemos as implicações da separação de Deus. É uma experiência gloriosa. Hoje nós entendemos muito pouco a respeito disso, mas um dia, como está escrito, né, o veremos face a face, como ele nos vê, como ele nos entende. Então é isso aí, irmãos. Então os irmãos às vezes se apegam nessa parte, né, e criam um monte de coisas mirabolantes, né? A Bíblia, por isso que eu falo para os irmãos, a Bíblia, ela não tem sentido se ela não for interpretada espiritualmente. Além das passagens históricas, além dos registros históricos, ela tem um código de Deus. Mas está escrito lá no livro do profeta, salvo Ezequiel, estavas no Éden, jardim de Deus, toda cobertura, toda pedra era a tua cobertura, né? No meio das pedras afogueadas andavam, né? Então, irmãos, os irmãos têm que entender que ali está se falando do rei de Tiro. E quando se fala ali do que foi que derrubou o rei de Tiro, está se falando realmente da soberba. Essa serpente, esse tentador, ele é a soberba no homem, né? Os irmãos vejam a tentação no deserto. Primeira coisa que o tentador pede para Jesus, sabendo da necessidade básica dele, porque ele estava com fome, foi transformar as pedras em pão, usar um dom divino para se servir. Sendo que isso é uma ética espiritual. Você nunca deve usar um dom para se servir, mas sempre para servir. É isso aí, é dando que se recebe, é servindo que você é servido. Então o diabo ele queria mudar a ordem das coisas, né? Queria que Jesus se servisse. E aí ele teria irmãos, porque é assim que ele tentou Eva também. Queria que eles se servissem, comessem daquele fruto, para serem iguais a Deus, e terem isso, terem aquilo. Fazia parte, certo, irmão? Fazia parte. É uma tentação. A tentação, ela vem não para te destruir, ela vem, pelo contrário, ela vem até para te elevar.
Mas o Jesus não orou, Senhor, não nos induzas, ali ele está dizendo, Senhor, não nos deixe cair na tentação. Quando formos tentados, não nos deixe cair. Ajuda-nos a vencer, como ele venceu no deserto. Depois, o que ele tentou? O tentador tentou Jesus. Tentou ele, levou ele até o pináculo do templo e pediu para se lançar, usando uma passagem da Escritura: aos teus anjos te dará ordem, ao teu respeito, para que te sustentem. Ou seja, faça uma demonstração aqui de poder, né? E Jesus, irmãos, cheio de luz, né? Embora estava ali sendo tentado e passado por todos aqueles dias, 40 dias e 40 noites sem comer, teve força espiritual de resistir. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pode acontecer sem que eu queira fazer uma demonstração, um incidente, e eu sei que o Senhor me sustentará em tudo, mas não eu provocar, querer demonstrar para as pessoas. Vou demonstrar para vocês aqui agora que eu sou o cara. Né? Então, Satanás, ele é isso, ele é do ego. Ele quer que você reafirme o ego, se ensoberbeça. Eu tenho conhecimento, eu sei do que eu estou falando. Isso é tudo coisa de Satanás, irmão. Essa soberba, essa arrogância, isso tudo é concernente a Satanás e diabo, o tentador. Por final, ele fala, ele mostra todos os reinos. O que ele está querendo, irmãos? Ele está dizendo para Jesus, olha, você com todo esse conhecimento, esses dons, você pode ser um Alexandre o Grande, um César, dominar a terra, ser um rei. Ele queria que Jesus implantasse um reino ali na terra, naquele momento. Tudo isso te darei, todos esses reinos. Você será um imperador. Por isso que a besta, o dragão, irmãos, de tantos chifres, de não sei quantas cabeças, representam os impérios desse mundo, que fazem diferenças discrepantes de classes, que se submetem as pessoas à escravidão, que se beneficiam com a injustiça. Isso tudo é o dragão e a besta, irmão. Tudo isso representa o dragão e a besta. E o tentador queria que Jesus fosse ali o 666, uma besta, né? Ser um imperador. E ele falou bem claro, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá. Não quero que ninguém me sirva e que ninguém me adore. Ninguém me adore. Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Coisa maravilhosa, quando ele termina essa tentação, Satanás a tentação não tem mais força, então aquela tentação se ausenta e ali está escrito que os anjos o servem. Então ele é servido por quem nós temos que ser servido, pelo céu. Sempre nós somos servidos pelo céu, né? Pelos anjos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então é isso aí, irmãos. É mais uma coisa que nós temos que nos ater. Cuidado para não ficar procurando bodes expiatórios nos teus tormentos, nas tuas tentações. E nunca ache que isso vem para te destruir. Não, isso vem para te enobrecer, para te fazer crescer, para te exercitar. Quando Deus levou, ali está bem claro, o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado, ele levou para dar a chave na mão de Jesus, para ele cumprir a sua missão com nobreza, com êxito, com sucesso, porque ele venceu o primeiro inimigo, a serpente enganadora, o ego luciférico, o egoísmo, a soberba, a arrogância, para mostrar que ele estava preparado para nos dar a chave da vitória.
que é a vida eterna, que é o conhecimento da verdade, que é viver e conhecer a Deus. Então, irmãos, mais essa parte aí, tá bom? Nunca diga que sou tentado por Deus, estou sendo provado por Deus. Se você está sendo provado, tentado, ou é pela sua concupiscência, pelos teus próprios erros, ou então o Senhor está permitindo que venha alguma tentação para te enobrecer, para te exercitar, para te fazer crescer na graça maravilhosa de Cristo. É isso. Espero que todos tenham compreendido. É claro que em poucos minutos não se esgota um assunto como esse. Não vão ser dirimidas todas as dúvidas, mas creio que foi para uma boa compreensão e para a evolução do nosso entendimento e conhecimento. Sejam sempre abençoados, fiquem com Deus.